wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Boa noite, irmãos. Nós estamos muito felizes, nós os jovens estamos muito felizes, né, Tiago? Nós estamos muito felizes pela oportunidade que o pastor Pedro e a igreja nos deram de conduzir esse momento de culto ao Senhor. Nós estamos muito felizes
estamos convictos de que Deus quer falar conosco nessa noite. Então eu vou pedir você para ficar com o coração contrito, com a mente atenta, porque Deus vai falar com você essa noite. Nós cremos que nós sairemos daqui cheios da graça e também do conhecimento de Cristo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler na tradução da Bíblia a Mensagem. Ela tem uma linguagem bem atual, acho que vai ficar fácil da gente entender. Mas acompanha aí na sua Bíblia, tá bem? Está escrito assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só por conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus. Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvam em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer pela tua bondade, pela tua presença entre nós, porque a tua palavra nos garante isso, onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Pai, pela tua presença entre nós. Aceite nosso louvor, nosso culto, nos dirija, fale através de cada um de nós, abençoe cada um que vai trazer o recado da sua palavra, que vai participar desse culto, que tudo seja para a glória e honra do teu nome, Pai. Muito obrigado, abençoe meus irmãos e peço-te que seja visível para todos nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, hoje nós estamos juntos aqui, eu e a minha turma, né? Eu sempre brinco na hora do louvor, que eu brinco assim, hoje é Layara e a sua turma, sua equipe, mas hoje está aqui o Eudes e a sua turma, a turma de jovens e adolescentes, que participarão desse momento, que certamente será ímpar na vida deles e também na nossa vida. E eu quero convidar minhas 2 amigas para trazer os avisos para nós. Essas 2 simpáticas garotas, a Isabela e a Bia. Boa noite, irmãos. Hoje eu e a Bia nós vamos apresentar os avisos. O primeiro é o grupo online de oração. Toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas, está tendo um grupo de oração online. Quem tiver interesse de participar, é só procurar a Vilma. Temos boa noite.
Temos a atitudes sociais para doar alimentos não perecíveis. É só trazer e colocar aqui na caixa ao lado. O próximo aviso é sobre a arrecadação para o memorial da igreja. Quem tiver foto, vídeo ou algum objeto que representem a igreja, é só trazer e entregar para a Viviane. Teremos a Assembleia Ordinária no dia 29/8, pela manhã, que os membros da igreja vão ser convocados e quem quiser se tornar membro é só falar com o pastor. É isso. É isso. Boa noite. Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar cânticos de adoração. Hoje é com a Esther e sua equipe. Bom dia, irmãos. Boa noite. Tá dia ainda. Bom, hoje o culto é todo diferente, né? Tanto vocês estão vendo essas cadeiras aqui, a gente vai apresentar para os irmãos alguns dos temas que a gente está estudando na nossa classe, e foi assim também que a gente separou as nossas músicas. E a primeira música que a gente vai cantar é sobre esperança. E em Abacuque 3:17 fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. E essa música que a gente vai cantar, ainda que a figueira, né, ela fala justamente sobre como que a gente tem que ter esperança no Senhor, que ainda que tudo estiver dando errado, a gente tem que ter esperança de que Deus, ele sempre vai estar fazendo o melhor para a gente, e que é simplesmente para a gente confiar e acreditar nele. E se os irmãos quiserem ficar em pé, fiquem à vontade, viu? Porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei
Essa próxima música é a música da Junta de Missões, né? Chama Até Que Ele Venha. E a gente escolheu ela para poder retratar empatia. Que nela fala assim, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. E até que ele venha, né, a gente tem que realmente falar da palavra dele, cuidar do próximo, sentir o que o próximo sente. Essa empatia é muito importante no reino de Deus. E agora também a gente vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar. E vamos cantar essa música agora, então. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Essa próxima música ela foi escolhida para retratar o perdão.
e ela chama Rendido Estou, e ela fala assim: vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que tu ande em tudo o que tu tens para mim. E eu acho que o perdão, né? A gente deve pedir perdão a Deus, tá até no Pai Nosso, né? E é muito mais do que simplesmente pedir o perdão, né? Da boca para fora. É pedir o perdão e falar assim para Deus: Deus, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Desculpa por tudo que eu tenho feito de errado, desculpa por não te ouvir, desculpa por tudo que eu não faço de acordo com o seu plano, Senhor. Então, por favor, veja que eu estou aqui, eu estou rendido, e faz o que o Senhor quiser comigo, porque eu sou teu. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, Senhor, tocar o nosso coração hoje, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a perdoar. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ser empáticos com os nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ter esperança no Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a viver de acordo com o Teu plano, Senhor. Para que a gente possa realmente ser simplesmente ferramentas nas mãos do Senhor. E que a gente possa caminhar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Te agradeço pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas e por tudo que todos os seus servos estão fazendo para a Tua obra, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Boa noite, gente. Nossa, esse aqui é um culto jovem de verdade, né? Boa noite, gente. Olha, eu acho que vocês não entenderam. O que a gente fala quando a gente é jovem é que a gente está na flor da idade, a gente tem potência de voz e está animado. Então, vou dizer boa noite mais uma vez, vou pedir para vocês, se precisar, dá um grito, mas eu quero ouvir o boa noite de vocês, como se estivessem com o microfone. Então, gente, boa noite. Ah, agora sim, muito obrigado, muito obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou até pedir um pouco de desculpa, porque eu estou muito emocionado, muito nervoso de estar aqui falando na frente. É assim, eu sou muito tímido para quem não sabe, né? Então, é de verdade, falar em público, gente, mexe com a gente. Mas a gente está tendo um privilégio gigantesco hoje de apresentar para a igreja, que está sempre apoiando a gente, um pouquinho do que está acontecendo lá na nossa sala. E é um prazer estar aqui, pela oportunidade que o pastor deu pra gente. Muito obrigado, seu pastor. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado por todo mundo que está vindo visitar aqui hoje. E, para isso, a gente vai trazer alguma das pessoas... Ó, gente, vi uma pessoa nova ali. Vou pedir para vir umas pessoas aqui que vão participar com a gente. Se você sabe quem você é, por favor, venha. Não se acanhe, venha. Você também, pessoa mais velha. Isso aí. Gente, hoje a gente vai poder falar com vocês sobre o que a gente tem falado na nossa classe todos os domingos de manhã, desde que a gente voltou a ter os nossos encontros presenciais. A gente tem falado sobre os valores cristãos, os valores que a gente tem como igreja, os valores que a gente tem como denominação, como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, tô até gaguejando. E entre eles nós temos a nossa empatia, esperança, verdade, respeito e vários outros. E aqui cada um de nós vai falar um pouquinho para vocês do que a gente aprendeu lá na nossa classe. E para vocês se sentirem enturmados, nós vamos compartilhar com vocês um costume que a gente tem lá. Se algum de vocês já teve a oportunidade de participar de terapia em grupo,
Vocês já ouviram falar que quando alguém se apresenta e fala o nome, todo mundo responde de igual maneira. Então, se eu disser, oi, meu nome é Lucas, vocês vão dizer uma coisa. Esse pessoal aqui vai me ajudar. Oi, meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Agora, vocês aprenderam, vocês vão fazer igual. Tá bem? Então, oi, meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Isso, com a mesma empolgação que vocês me deram boa noite, tá bem? E para começar, eu vou passar a palavra para minha amiga que tá com um lindo agasalho e ela vai falar primeiro para vocês, gente. Boa noite, igreja. Meu nome é Jennifer. Oi, Jennifer. Para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estar aqui na frente falando, né? Então eu trouxe minha colinha aqui para não esquecer de nada. Eu queria que abrisse na sua Bíblia no Salmo 103, no versículo 13 e 14. Eu vou começar a falar sobre empatia, que foi o primeiro tema que a gente abordou lá na sala dos jovens. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Deus, Ele tem empatia conosco e é solidário, entende que as nossas limitações e necessidades. Empatia, vou falar assim, o significado dela, né, que é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando naquele momento. E a gente abordou alguns pontos referentes à Bíblia falando sobre a empatia, que devemos ter compaixão e, ao mesmo tempo, fazer algo para ajudar as pessoas e não sentir só pena. Eu peguei mais sobre a parábola do bom samaritano, que eu acho que fala bem sobre empatia com os outros. Em Lucas 10, 33 e 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Que é um bom exemplo de empatia. E também ao Jesus, né, que é o maior exemplo de empatia, que é Cristo, que através do seu exemplo amoroso, ele nos ensina como ter empatia com os outros. Em Isaías 53, 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido, Deus e oprimido. A gente abordou sobre empatia e, no final, a gente teve alguns questionamentos, que seria como que a gente pode trabalhar a empatia com a gente, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente até tem até um exemplo de que a gente, no mês passado, a gente juntou casacos, teve a ideia de juntar casacos, cobertores, para fazer doações para quem precisa, porque ainda fazia muito frio. No mês passado a gente estava muito frio, aí a gente teve essa ideia e a gente compartilhou com os outros todos o que a gente conseguiu doar. É isso. Agora é minha vez. Estou muito tímido. Então, a palavra que eu fiquei responsável foi mal, gente, esqueci. É que eu tinha me apresentado antes, mas eu vou apresentar de novo, porque senão eu fico muito sentido que vocês não me cumprimentaram, tá? Oi, gente, eu sou o Lucas. Oi, Lucas. Ai, muito obrigado. A palavra que eu fiquei responsável por falar com o pessoal
foi sobre o respeito. E para falar sobre o respeito, eu vou pedir para vocês me acompanharem, abrindo em 1 Pedro 2,17. As pessoas que estiverem usando óculos, quando acharem, podem falar. Eu sei que é mais fácil. Amém ou misericórdia? Amém. Olha só, lá está escrito assim: tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. A gente gosta de trabalhar muito com a questão de conceitos na nossa turma. Porque não adianta a gente só saber a palavra e saber quando que a gente usa, mas não saber o que ela realmente significa. E de acordo com o meu amigo dicionário, o respeito é o ato ou efeito de respeitar-se, demonstrar acatamento ou obediência a, cumprir e observar. A gente trata, nesse versículo, eu acho muito legal, porque ele trabalha em 3 diferentes gamas e etapas ou camadas, sei lá, sobre o respeito. Em primeiro lugar, o respeito ao próximo, amem uns aos outros. E a melhor maneira que eu vejo de você amar alguém é respeitando alguém. Se você de fato ama, você respeita. Eu acho muito legal que eu tenho um ótimo exemplo disso, privilegiadamente, lá em casa do meu pai com a minha mãe, porque eu não amo mais ninguém não. Mas o meu pai e minha mãe, eles se amam tanto que eles se respeitam. É lindo de ver, gente. Um dia você fala assim, nossa, e quem que deixou essa toalha em cima da cama? Não tem ofensa, gente. É um respeito. Pega lá e coloca no banheiro. É lindo. É lindo. O respeito é lindo, gente. E a gente vai vendo várias maneiras isso no nosso dia a dia. Tem muita gente que tem uma dificuldade de enxergar isso no dia a dia. Tem alguém querendo estacionar numa vaga. E aí vai lá e enfia o carro na frente. Ou tem uma senhora que está precisando de um lugar no ônibus, e você levanta. Esse é um simples ato não só de empatia, mas também de respeito. O outro lugar que vem logo em seguida é de temer a Deus. E esse temer a Deus é uma parte que, particularmente, eu vejo muita dificuldade em muitas pessoas. Até porque tem muita da questão de respeito à religião de maneira geral. A gente tem essa questão que vocês bem devem conhecer, da intolerância religiosa que a gente tem por aí. No Brasil, no mundo todo, de maneira geral, a gente tem um desrespeito à religião de maneira geral. E, às vezes, nem mesmo o pessoal da igreja respeita a Deus, o que é bem preocupante. E, de maneira simples, como que a gente poderia respeitar a Deus? A gente pode simplesmente ler e obedecer ao que está escrito na Bíblia, igual está escrito no nosso significado. E, por último, honrar ao rei. Olha, eu vou dizer para vocês que essa parte eu particularmente tenho muita dificuldade, porque não tem o rei, mas eu tenho o nosso governo, e essa parte é difícil, que a gente está preocupado. Mas não se preocupe, pastor, não vou falar de política. E essa questão de respeitar ao rei, honrar ao nosso governo, de maneira geral, é uma questão que todo mundo tem uma dificuldade no dia a dia. É de não furar o sinal, é de não sonegar os impostos, é de seguir a fila de bonitinho. E, de maneira geral, todo mundo fala que respeita, todo mundo fala que obedece às regras, mas na prática a história é outra. E a gente estava tratando sobre toda essa questão do respeito. E, para encerrar essa parte do respeito, eu só gostaria de lembrar aos irmãos o primeiro mandamento com promessa, que é o que trabalha justamente com respeito, que está lá escrito em Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. De maneira simples, é nós respeitando tanto ao próximo, assim como os nossos pais, as nossas mães, e a Deus e ao nosso governo, nossos dias serão prolongados nessa terra. É isso. Oi, gente, meu nome é Rafa. Oi, Rafa. Eu vou falar um pouco sobre o perdão. De uma maneira um pouco teórica, né? Ele é um processo humano, né? Que a gente se livra de uma culpa. É um processo que a gente tira, né? Da nossa vida todo sentimento de raiva, rancor, ressentimento. E tem 3 formas, né? Por exemplo, tem o perdão, que ele é aquele perdão de si próprio,
onde você perdoa a si mesmo, né? Às vezes por ter aceitado determinadas atitudes ou por seu passado, enfim. Tem a segunda, que é o perdão, que você libera, que você perdoa a quem te machucou, a quem te ofendeu. E esse perdão, ele fala muito mais sobre você do que a outra pessoa, né? Porque geralmente, às vezes, a pessoa nem sabe que te machucou. E aí que entra um ponto importante também, que é o diálogo. Porque como que a pessoa vai saber, se ela não souber, ela vai acabar repetindo isso. E não é uma coisa legal, né? A partir do momento que ela fica ciente, aí já dá abertura para ela não repetir. E o terceiro, que é o perdão que você recebe, né? Que é o outro lado da moeda, onde a gente acaba tomando o papel de agressor, onde a gente acaba machucando as pessoas, né? E é muito engraçado que nós, na nossa vida, nós somos muito limitados. Ou nós somos 8 ou 80, né? Ou nós colocamos limite em tudo, ou não colocamos limite em nada. E, de fato, colocar limites é muito bom, né? Só que nós temos que equilibrar. Por exemplo, como nós vamos colocar limite, às vezes, para o respeito, às vezes, para a empatia. Esses são ou para o perdão, claro. São tipos de coisas que nós não devemos colocar limite. Eu queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, em Mateus 18, do 21 ao 22. Amém? 21 ao 22. Então está escrito assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então, isso fala muito sobre, né, o perdão de Deus e o amor de Deus não tem limite, né, ele não tem fim. Então, por que o nosso deveria ter? Né, a gente acaba pecando contra Deus. E a gente precisa entender que nós não precisamos conviver com aqueles que nos machucaram ou pecaram contra nós, mas nós temos, sim, a obrigação de amar e perdoar. Então, é isso. Oi, gente, meu nome é Pedro. Oi, Pedro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esperança para vocês. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Jeremias 17, fazendo favor. Do versículo 5 ao 8. Bom, diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes d'água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme aos longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. E também eu trouxe aqui 2 significados para vocês. Primeiro eu trouxe um do dicionário, eu vou ler aqui para vocês. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Ter fé. E eu também achei aqui outro significado que eu peguei no Google, muito interessante, que é assim: esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança e persistência. Bom, eu achei muito interessante essa parte que fala que esperança requer uma certa perseverança e persistência.
Porque não adianta você ter uma leve esperança de uma coisa que você quer e não persistir e correr atrás disso. Por exemplo, quando você está querendo chegar muito, teu sonho de entrar na faculdade. E você quer muito entrar na faculdade, mas você só tem esperança, mas não corre atrás e não busca. E por isso que, contudo, você também tem que ter aquela força de vontade para correr atrás e fazer com que isso aconteça. Não adianta ficar esperando que aconteça as coisas sem correr atrás delas. Não adianta só ter esperança. E também eu queria falar que tem pessoas que colocam a esperança em coisas que são vazias, que não levam a lugar nenhum. Não é que sejam coisas ruins, sabe? Não é que sejam coisas que não são boas. Por exemplo, ficar rico, ter uma família, ter uma namorada. São coisas muito boas, né? Todo mundo sabe que são coisas muito boas. Porém, mesmo sendo coisas boas aqui na Terra, não são coisas que vão ser boas para a eternidade. Você não vai ter essas coisas na eternidade. Então, toda vez que você ouvir a palavra esperança, não deposite ela em coisas que são vazias. Deposite ela no Senhor. Porque quando você deposita sua confiança no Senhor, tudo Ele fazerá. Então, é isso que eu trouxe para hoje. Muito obrigado. É isso. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Esses meninos são lindos, né? Eles falaram que iam ficar nervosos, então a gente sentou. Porque lá na nossa classe, a gente conversa assim, sentado. Aliás, eu esqueci de me apresentar, né, pessoal? Eu sou o Eudes. Obrigado. Me senti tão acolhido agora. Eu estou aqui tremendo aqui sentado nessa cadeira. Agora eu estou entendendo porque o pastor gosta de pregar sempre em pé, porque eu acho que isso relaxa os músculos, né? Aqui a gente fica todo tenso. Mas eu estou muito feliz, muito obrigado pela coragem, viu, Jennifer, Lucas, Rafa, Pedrinho. Da próxima vez a gente vai ter mais, né, Teté? Teté na bateria, vocês viram que lindo? Tá tocando muito já. E a gente vai desenvolver um monte de habilidades e de coragem. Uma das coisas que nós estamos trabalhando lá na nossa classe é justamente essa possibilidade de nos conhecermos, do autoconhecimento, e também de discutirmos os valores cristãos e trazermos esses valores para o nosso cotidiano. Então, a nossa dinâmica lá é sempre assim, a gente tem um tempo de devocional, a gente ora juntos, nós compartilhamos o conceito de uma palavra e relacionamos isso com a palavra de Deus. Depois nós temos um tempo, a gente tem umas mesas lindas, vocês precisam ver, é a melhor sala dessa igreja, né? Não é que eu estou disputando espaço com ninguém, mas está muito legal a nossa classe. Nós temos balinhas, nós temos umas mesas jóias, essas cadeiras lindas, tá vendo? São da nossa classe. Nós trouxemos só para vocês verem. Não é porque a gente não está aguentando ficar em pé, não, entendeu? Essas cadeiras lindas. Então, a gente divide um espaço e tem um momento que os grupinhos compartilham sobre os momentos que estão vivendo e depois a gente ora, eles oram com eles, entre eles, e depois nós oramos juntos. Deus tem nos dado um tempo muito gostoso e os meninos estão sendo desafiados a desenvolver essa habilidade, inclusive de falar em público, com coragem. Porque quando nós falamos aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, há uma liberação de energia do nosso próprio corpo. E a gente começa, então, a conseguir de forma sinérgica viver aquilo que nós estamos aprendendo. Eu falei bonito, não falei? Gostou? Porque eu lembrei que uma das palavrinhas que a gente vai trabalhar na nossa classe também é sinergia. Nós fizemos tipo assim uma explosão de ideias e surgiram várias palavras. Palavras aleatórias, por exemplo, surgiu faculdade, surgiu esperança, surgiu respeito, lealdade. Então, são essas palavras que nós estamos conversando para construir uma identidade. Porque a Juventude Batista Betel está em construção, mas Deus tem nos abençoado e tem trazido pessoas novas, né, Rafa? Para nos abençoar. E eu estou muito feliz, porque Rafa ficou encorajada, a Bia, e daqui a pouco vocês vão conhecer a Isabela. Vocês conheceram alguns, mas vocês vão conhecer também a Aninha, que está lá atrás. Olha lá, dá um oi para a Aninha. Fala, oi, Aninha. Lá atrás tem a Carol e a Gabriela. Fala para elas.
Oi, Gabi. Oi, Carol. Tem o Gabriel e o Ulisses. Oi, Gabriel. Oi, Ulisses. Quem mais? A Esther e a Stephanie. Ei, Teté e Teté. São duas, a Stephanie e Teté, né? E o Tiago está levantando a mão lá, mas ele é só coadjuvante nessa turma aqui, né? Mas tem uma turminha muito jóia e outros que Deus tem mandado para a gente. A ideia é essa, não é? E a gente ficou pensando assim, e quando o Eudes for falar, todo mundo vai se levantar? Não, Nanina, não. Eu vim e sentei com vocês, agora vocês vão ficar comigo aqui até o final, tá certo? No início do culto, nós lemos um texto. Vocês se lembram qual foi? Lembram? Filipenses, capítulo 2. Eu queria que vocês abrissem novamente a Bíblia de vocês nesse texto. Essa tradução feita por Eugênio Peterson, falei certo, pastor? Né? Nessa Bíblia, a mensagem é muito legal. É muito legal. Nos ajuda a compreender, porque às vezes a linguagem... Eu gosto muito da linguagem corrigida, daquela Almeida, daquela Bíblia antiga, sabe? Mas eu gosto de visitar também o mesmo texto em outras versões da Bíblia, para ajudar a compreender melhor o texto. Então, se vocês puderem, tiverem outras versões da Bíblia, eu aconselho vocês a ler o mesmo texto em várias versões, não é? Tem o marido da Emiliane, e de vez em quando a gente troca algumas mensagens, alguns textos bíblicos. E quem conhece ele sabe que ele é italiano. Normalmente, quando eu mando um texto bíblico para ele, ele me devolve em áudio a leitura do texto em italiano. Ele já acostumou comigo, ele fala, você vai gostar. E lê para mim o texto em italiano. E é uma delícia você ouvir a palavra de Deus também falada em outras línguas. Então, se você sabe outra língua, leia também. Leia em inglês, alemão, russo, aquele idioma que você domina. Não é isso, Luciana? Né? Pode usar todos aí, tudo que Deus nos deu para a gente chegar no pleno conhecimento do nosso Senhor. Está escrito assim lá em Filipenses 2, nós lemos de 1 a 11. Eu vou pedir o Lucas para fazer essa leitura para mim, porque meu óculos embaçou aqui. Pode ler, gente? Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Deixa eu chegar mais perto. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados, no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Pai, eu queria te agradecer pela tua bondade, pela tua presença entre nós, pela tua palavra que tem sido revelada a nós, pela explanação que nós já tivemos e por essa continuidade que nós vemos da revelação da tua palavra no texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve
a essas pessoas tão queridas ali da região de Filipos, Senhor. Muito obrigado. Continue conosco, nos dando paz, alegria e conhecimento da Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Então, olha, eu creio que vocês notaram e ouviram com muita atenção o que a gente conversou. Qual que é a nossa tentativa como jovens e adolescentes da Betel? É viver a palavra de Deus, nada mais do que isso. Quando a Jennifer nos apresentou sobre empatia, vocês notaram que o que ela falou está exatamente relacionado ao respeito, ao perdão, à esperança que nós temos em Cristo e aquilo que o próprio Cristo fez por nós. Não tem como a gente fugir dessa realidade, pessoal. Se tem alguém que entende sobre empatia, é Cristo. E talvez alguns de nós poderiam pensar assim: será que Deus realmente nos entende? Será, Renato? Para que você não tenha dúvida, e ninguém, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, porque Cristo começa a ser revelado a partir da criação do próprio Pai dele, de Deus. Aliás, diz a palavra que ele estava na criação, ele é o Verbo, não é? Que fez tudo acontecer. Então pensem, Cristo estava lá. E para que a gente não tivesse nenhuma dificuldade de compreender que ele sabe a dor que nós temos, ele veio à Terra. Quer um gesto de maior empatia do que esse? Ele abre mão da sua glória. Ele era Deus. Aliás, ele é Deus. Ele abre mão da sua glória, vem à Terra, vive como a gente, experimenta as mesmas necessidades que a gente. Imagina. Jesus nasceu de uma mulher. Ele viveu como uma criança normal, não é? Tem muitas histórias equivocadas sobre Jesus. Quem já leu os livros apócrifos, vocês sabem que tem mais de 150 livros apócrifos, não é isso, pastor Levi? São muitos livros. E desses 150 livros apócrifos, tem uns 8 que conta da história de Jesus. E aí tem muita fantasia, que inclusive essas fantasias nos alcançaram até os dias de hoje, né? Por exemplo, o Natal. Tem muita fantasia no Natal, justamente porque esses livros contam histórias inverídicas. Eles falam que, imagina, Jesus ia passando por um lugar e aí as flores nasciam, brotavam, como se Jesus, todo o poder de Jesus emanasse desde que ele nasceu. Mas a Bíblia não nos revela todas essas histórias. O que a gente sabe é que Jesus veio como criança e ele crescia na graça e no conhecimento. Logo, nós podemos deduzir por inferência que ele era uma pessoa comum. Então ele veio, ele sentiu a nossa dor. Lembra quando Lázaro morreu? Ele se entristeceu e chorou. Isso não é próprio de um Deus. Imagina, irmã Abigail, Jesus chorou. E por que ele chorou? Ele sentia a mesma dor. Embora ele, sendo Deus, sabendo da vida eterna, ele sente a dor da separação. Então, quando nós perdemos os nossos entes queridos ou perdemos algum bem e sentimos uma dor, saiba você, Jesus conhece a sua dor. Ele conhece a sua dor. E é por isso que ele tem muito mais do que o poder, ele tem uma competência inata de compartilhar a vida com você. Ele sabe o que é a dor de uma perda. E nesse texto que nós lembramos, vocês viram que ele também sabe muito bem e entende muito bem sobre o cuidado com o próximo, sobre o respeito. Jesus não ultrapassa a linha do respeito. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é um grande desafio para nós humanos. Porque uma vez que Jesus decide te respeitar, ele permite que você use o seu arbítrio. Vou tirar um pouquinho aqui, está muito ruim.
Vocês já notaram isso? Que Jesus permite que você use o arbítrio? E esse poder que te foi dado no uso do arbítrio, ele é exatamente o limite do respeito. É por isso que no texto que nós lemos, você vê aqui nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo está te fazendo a seguinte chamada, e a mim também. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar em comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês importam-se uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro. Por que isso, gente? Por que essa coisa da unidade é tão importante? E como que você chega à unidade? Sabiam que a linha divisória é o respeito? O Lucas deu um exemplo particular lá de casa. Eu e Luciene decidimos respeitar um ao outro. Isso é um grande desafio. Mas é a melhor coisa que um casal pode fazer. Estabelecer, acordarem, definir limites. Porque se você não tem limites bem definidos, você não consegue respeitar. Compreende? Você precisa estabelecer limites. Então, lá na nossa classe, a gente tem conversado sobre isso. Qual que é o limite? Por exemplo, se uma pessoa não quiser falar em público, eu devo insistir com ela para que ela fale? Ou eu devo respeitar esse limite? Uma coisa é eu encorajar os meninos a estarem aqui comigo, né, Rafa? Outra coisa é eu extrapolar o limite do respeito e dizer, não, você tem que fazer, você dá conta, vai lá. E ela não quer, ela tá... Eu preciso que ela queira. E eu preciso concordar com ela. O respeito se estabelece justamente nesse ponto da unidade das convicções. Compreendem? E é por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, se o amor de Cristo está em você, se você vive na comunidade do Espírito, então é o seguinte, ame o seu próximo. Estabeleça uma relação de respeito. Busque a unidade, não é? E a gente não pode deixar de falar também do perdão. Nesse texto aqui também, nós encontramos essa atitude de Jesus que é magnífica. Jesus, gente, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, aquele que poderia, com um estalar de dedos, resolver todos os problemas da humanidade, resolve viver a nossa vida, respeitar os nossos limites, e esse, como eu já falei, é o nosso maior problema, né? O Lucas falou aqui na explanação dele, mas é de fato, respeito é algo muito difícil. É fácil falar, como pais, é fácil exigir, mas na vida prática é um grande desafio. Tanto os filhos respeitarem os pais, quanto os pais respeitarem os filhos, não é? Nós temos aqui uma visita ilustre que muito alegra meu coração, que é a Hanna e o Lucas Silveira, aquelas duas beldades ali, ó. Simpáticos esses meninos. Fala um oi para a igreja aí, gente. Oi. Eu tenho uma história de muita proximidade com a mãe da Hanna. Ela é uma irmã muito querida que eu tenho. E ela marcou muito a minha vida quando eu ainda não tinha filhos. Eu lembro, os pais dela tinham um Fusquinha. E a gente fazia tudo juntos. Era muito legal. E Hanna ainda não tinha nascido. Mas Hanna tinha um irmãozinho e tem uma irmã. Eu lembro que a gente ia fazer uma viagem e... Aí o Fusquinha, você sabe, gente, é bem apertadinho. Então imagina, era Ariadne, o Tony, Ariane, Eudes e Luciene. Dentro de um Fusquinha, nós íamos para o Rio, depois do Rio íamos para Caxambu. Então era uma viagem longa. Não tinha espaço. Fusquinha não tem muito lugar para você colocar malas, né? Não é isso, Janete? Janete tem um Fusquinha lá, né? Não é isso, Branco? Mas a gente apertou debaixo do banco, no capô, colocamos lá e fomos. Quando a gente foi entrar no carro, Ariadne virou para a filha dela e falou, Anne, você pode ir no colo do tio Eudes? Você cederia o seu lugar para o tio Eudes? Gente, aquilo marcou a minha vida.
Olha, isso tem 20 e tantos anos. E eu me lembro disso como se fosse hoje. O lugar era da Ariane, não era da visita. E aquilo marcou a minha vida porque eu entendi que era uma atitude de respeito. O limite estava estabelecido naquela casa. E, é claro, a Ariane, que é minha amiga até hoje, sorriu para mim e estendeu os bracinhos. É uma cena que marcou a minha vida. E eu decidi naquele dia, quando eu criasse meus filhos, se eu tivesse filhos, eu estabeleceria uma relação de respeito com eles. É difícil? É. Mas é possível? Claro que é. Todos nós podemos estabelecer uma relação de respeito. E quando a gente decide isso, nós vamos ter algumas dificuldades. E, por vezes, nós precisamos ter que estabelecer uma relação muito íntima com o perdão. Não é isso, Rafa? Quando, lá na classe, a gente está conversando, nós aprendemos alguma coisa, que nós somos resposta, gente, das nossas orações. E todas as vezes que nós começamos a falar de coisas espirituais, Deus nos dará a oportunidade de vivenciar esse conceito. Então, quando nós falamos de empatia, surgiu a ideia de acolher pessoas no frio. Quando nós falamos de respeito, eu avisei aos meninos, vocês vão ter essa luta em casa. Quando a gente falou de perdão, nós também falamos, vai ter oportunidade para perdoar e para pedir perdão. E isso aconteceu. A gente viu isso nos testemunhos na classe. Quando você estabelece a relação de respeito, de empatia, atritos surgem. E quando esses atritos surgem, é preciso muitas vezes, para chegarmos na condição de unidade, de vivermos isso que a palavra de Deus diz aqui em Filipenses, é preciso que a gente libere perdão. Tanto que a gente libere perdão, quanto a gente aceite o perdão. Como a Rafa disse de forma brilhante, a primeira pessoa que nós precisamos aprender a perdoar, nós mesmos. Quantas vezes nós não nos perdoamos? E sofremos muito por não perdoarmos a nós mesmos. Quantos erros a gente já cometeu? E como é difícil nós estabelecemos essa relação de perdão com a gente mesmo. E seguir em frente, tocar a vida para frente. Quantas vezes é difícil você perdoar aquele que te ofendeu? E às vezes nós nos sentimos tão mal, sabe, Jennifer, que a gente não quer dar o passo seguinte, porque nós nos sentimos indignos, impuros. Eu quero dizer para vocês, mesmo que você tenha ofendido alguém, não deixe de cultuar a Deus. Se alguém tem algum problema com você, resolva isso. É o que a palavra de Deus diz. Você vai cultuar ao Senhor com a sua alma limpa, livre. Tenha coragem. Peça perdão. Perdoe. Porque esse é o caminho. Foi isso que Deus fez por nós, gente. Quando ele decide abrir mão de toda a sua glória, vir morrer, e como o texto que o Lucas leu disse, e ele teve uma morte, e foi uma morte terrível, uma morte de cruz. E por fim, mas não menos importante, estabeleça na sua mente, na sua alma, essa fé na vida que há de vir, na esperança. Creia nas pequenas coisas e nas coisas grandes. Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Nem tudo que nós queremos, Deus nos dará em vida terrena, nesse tempo de vida. Mas eu posso garantir para vocês, porque a palavra de Deus me garante, nós teremos uma vida abundante. Ei, nós teremos uma vida abundante. Aleluia! Não tem nenhuma dor que será capaz de diminuir a nossa alegria, não é isso, Pedrinho? O Pedrinho falou, olha, nós temos que alimentar a esperança. Nós temos que alimentar a esperança. De arrumar uma namorada, né, Pedrinho? Não agora, tá? Amém. Viu? Ouviu um amém aqui, Viviane. Ele não vai preocupar com isso agora. A Viviane, sua mãe está falando, aleluia, glória a Deus. Né? No momento certo, alimentar a esperança de casar, de ter filhos, ou de comprar uma casa, um carro, de fazer uma viagem legal, né?
eu ainda alimento a esperança de ir em Cancún, né? Quem sabe um dia aí Deus toca no seu coração, você fala, vou dar uma viagem pro Eudes lá. Uai, hashtag, fica a dica, né, Sheila? Né? A esperança é a última que morre, né? Mas esperança é algo que a gente tem que ter, compreende? Entrar na faculdade, né, Lucas? O Lucas já está estudando, gente, olha que legal. E teve uma vez que o Lucas falou assim, pai, se eu não passar esse ano, eu vou mudar. Eu falei, vai não. Porque se esperança é isso, então eu não sei o que é esperança. Se você espera algo. E esse algo, como diz os moçambicanos, eles têm uma frase lá, eles sempre falam assim, há de vir. O meu pai dizia para mim assim, Deus proverá. E se você crê, se você tem esperança, irmãos, Deus proverá. Não é, Viviane? Deus proverá. Às vezes, nos momentos de conversa, e esses dias atrás, eu fui tomar um café gostoso lá na casa do pastor Pedro, aconselho todos vocês irem lá, sempre tem coisas boas, um bom café, né? Mas podem ir lá em casa também, né? Mas a casa dele é mais legal do que a minha, porque você faz uma viagem, aí você vai pensando, né? E ele sempre nos serve um café muito gostoso. E pastor Pedro e Viviane, compartilhando um pouco da vida deles comigo, demonstraram, assim, na conversa, sempre uma grande esperança. E mesmo nos momentos difíceis, eu lembro da Viviane falando comigo, Eudes, mesmo nos momentos mais difíceis, o Pedro tinha esperança. Não é? Eles esperaram por você, Pedrinho. E hoje você é realidade. Esperar, pessoal, é algo bom. Acreditar não é esperança vazia. O Pedrinho falou muito bem. A esperança demanda o que, Pedrinho, que você falou? Demanda perseverança. A nossa esperança não é uma esperança vaga. A nossa esperança é do verbo esperançar. Demanda o quê? Uma ação. Tá certo? Porque verbo você sabe. Ação. Então você tem que planejar. E às vezes nós paramos de planejar e de sonhar. E se você não planejar e não sonhar, a vida não acontece, pessoal. Você tem uma vida para viver. Então viva a vida acreditando que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala, se você bater, a porta vai se abrir, Natália. Mas é preciso você crer, é preciso você planejar. Nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida é algo que nós queríamos que acontecesse, porque a Bíblia diz que os planos são nossos, mas a resposta vem do Senhor. Agora, os planos é de quem? De Deus ou nosso? E as pessoas ficam perguntando, pastor Pedro, qual que é a vontade de Deus? Eu aprendi uma vez com um pastor norte-americano que criou um estudo que chamava Vida Magistral. Eu fui uma vez para um acampamento de treinamento, fiquei lá 10 dias sendo treinado por ele, e a gente tinha aula de 8 da manhã até 10 horas da noite, e um dia esse moço chegou perto de mim, eu estava sentado no acampamento Batista de Ravena, e eu fui para lá com a seguinte indagação na minha mente, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E talvez vocês também pensem, principalmente vocês jovens e adolescentes, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E esse moço chama Terry, pastor William Terry. Ele virou para mim, eu não sabia falar inglês, e ele veio do auditório, essa cena está muito forte na minha mente, se sentou ao meu lado, começou a falar inglês, eu não estava entendendo nada do que ele falava, mas eu falei, né? Fiquei brincando lá, brinquei com ele, fiz graça, aí o intérprete chegou, e eu falei com o intérprete, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Aí o intérprete me disse, ele quer saber se você tem alguma pergunta para ele. Eu falei, tem. Na nossa classe, o povo é muito educado. Eu estou amando ficar lá com os jovens, pastor. Eles são todos educadinhos. Quando alguém quer falar, eles ficam assim. Aí a gente passa a vez, a pessoa fala, é muito legal isso. Mas eu perguntei para esse moço, eu falei, eu tenho uma pergunta assim. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ele me disse assim, a vontade de Deus é boa,
Então, vou lá outra vez, a vontade de Deus é resolver o seu problema agora, não resolveu? O meu, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso me diz o quê? E ele insistiu comigo. Ele falou comigo, ele falou, olha, o seu problema não é com a vontade de Deus. O seu problema é com a sua vontade. Quais são os seus planos? O que você deseja? Porque o que precisa acontecer é você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso, pessoal, parece uma coisa simples, mas mudou a minha vida, a minha perspectiva. Eu entendi que a partir de então, eu precisava ter um plano de vida, eu precisava de sonhar, eu precisava ter esperança, Pedrinho. Eu quero entrar na faculdade, e nessa época eu ainda não tinha faculdade, eu já era casado, mas não tinha faculdade. Eu queria ainda fazer faculdade, e para fazer faculdade, eu fui mole, e eu precisei da ajuda da Luciene. Eu queria, mas nunca dava o passo seguinte. Entendeu, Pedrinho? Está dentro do que você falou? Eu queria fazer faculdade. Mas para fazer faculdade, você tem que fazer o quê, pessoal? Vestibular. Para fazer vestibular, você tem que fazer o quê, pessoal? Estudar. Mas estudar só resolve? Não, você tem que fazer o quê? A inscrição. Entendeu? Tudo começa com inscrição. Você tem que dar passos. E aí eu lembro que eu cheguei um dia em casa, a Luciene falou, fiz sua inscrição. Eu falei, agora pronto, vou ter que estudar. Entenderam? Os planos são nossos. Gente, eu fiz faculdade. Vocês sabem, muitos aqui sabem, eu fiz a minha primeira faculdade de História. Eu nunca fui professor de História, nunca trabalhei com pesquisa em História. O meu plano foi realizado, que era fazer o quê? Faculdade. A resposta de Deus para mim foi, vai ser empresário. Mas eu fiz faculdade. Entendeu? Os planos são nossos. A resposta vem de Deus. Alinhe a sua vontade e a vontade de Deus. Não pare de sonhar e não fique esperando que as coisas caiam do céu, não. Dê o passo. E você, se você estiver perto de alguém que não consegue dar o passo seguinte, ajuda essa pessoa. Assim como a Luciene me ajudou, é isso que o texto está falando aqui. Se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, têm sentimento, têm emoção, têm empatia, têm respeito, têm esperança, conseguem perdoar, se vocês se importam uns com os outros de verdade, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Olha só, não joguem sujo, isso aqui é forte, não bajulem ninguém só para conseguir o que vocês desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem, pessoal, os outros em sua jornada. Ajuda mútua, compreende? Hein, Paulinho? É você ajudando a Nívia te ajudando. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam de vocês o suficiente. Olha, não é esquecer completamente, não. Está vendo o que a palavra de Deus está falando aqui? Esqueçam o suficiente. Para quê? Para estender a mão. Esqueçam o suficiente para estender a mão. Aquilo que você deseja, sabe? Vai acontecer, Deus vai te abençoar. Mas diminua você um pouquinho para sobrar. Para a gente viver o nosso ragu ali, sermos generosos, atender o próximo. Entende? Não queira sempre ter a razão, não. Para estabelecer o limite do pecado, da empatia, do perdão, nós precisamos abrir mão da nossa verdade. Se você faz isso, se você se diminui um pouquinho, você dá o passo seguinte. Tudo bem? É isso que a gente queria falar para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que encha a semana de vocês de graça, paz, misericórdia, que a gente consiga viver isso que nós aprendemos aqui, empatia, respeito, perdão, esperança. Que o Espírito do Senhor nos inunde de tal maneira que a graça dele seja derramada completamente sobre nós. Tenha uma semana de paz, cheia de graça.
e de verdade. Eu vou convidar meu pastor, né? Meu pastor, nosso pastor Pedro, para fazer a oração final e nos despedir. Muito obrigado por esse espaço e continue nos apoiando. Nós, jovens e adolescentes da Betel, precisamos muito de vocês. Muito obrigado e muito obrigado a todos que nos visitam. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa palavra, né? Quantos foram abençoados? Amém, eu também fui. Obrigado, irmão Eudes. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lucas. Obrigado, a Jennifer. Obrigado às meninas, né? A Teté que tocou aqui. A Dani também que tocou. O Tiago e o Eudes foram intrusos. Mas eu agradeço também a Deus pela vida de vocês. Irmãos, vamos aproveitar esse momento, já que nós estamos pensando um pouquinho na juventude. Eu queria, com muita liberdade, se puder ficar em pé. A Esther também, que nos conduziu no louvor. E eu gostaria que a gente orasse pelos jovens adolescentes da igreja. Os meninos estão lá atrás, se os meninos puderem vir também, né? O Gabriel, as meninas, a Aninha, a Gabriela, a Bia. Não é isso? Quem mais? Quem está aí? A Teté. Toda essa turminha jovem, adolescente, vem aqui para a gente aproveitar esse tempo e orar pelos meninos, né? Estou esquecendo mais alguém? Muito bem. Aí, a Aninha. E, gente, esse é o povo que Deus está dando para a gente, né? Não é? Cada um mais bonito do que o outro, olha só. Bonito sou eu, né, pastor? Hã? Meu, assim... Você quer que fale com sinceridade? Vai ter sinceridade, depois vocês vão trabalhar isso, né? Mas tem gente mais bonita do que nós aqui, né? Muitos, né? Todos quase. Olha que coisa linda. Irmãos, se vocês puderem também ficar em pé, vamos estender as mãos para esses meninos. E vamos orar pedindo ao Senhor que possa guardar o coração de cada um deles, possa guardar os caminhos de cada um deles, para que essa palavra que eles compartilharam conosco possa fazer sentido para eles e para nós, não é? E que o Senhor possa estar dirigindo a vida de vocês nas decisões que vocês certamente irão precisar de tomar. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te damos muitas graças nessa noite, em razão da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, que está tão palpável e é tão abundante entre nós nessa noite. Obrigado por esse momento tão singelo, tão singular na vida da nossa Betel. Te damos graças, Senhor, por esse rebanho, Deus, tão amado por cada um de nós, esses jovens e esses adolescentes da nossa igreja. Ó Deus, esse é o rebanho que o Senhor tem nos dado e nos confiado. E nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa nos dar todo o cuidado necessário, todo o temor, toda a reverência, toda a sabedoria, Senhor. A graça, Deus, de vivermos também o Evangelho para sermos exemplos na vida desses jovens e desses adolescentes, Senhor. Ó Deus, para que a liderança dessa igreja possa cuidar desses nossos queridos e preciosos irmãos com muito carinho, com muito zelo e muita responsabilidade. Eu oro por cada um deles, Senhor, pelas suas mentes e pelos seus corações, que é o campo de batalha, Senhor. Eu te peço, possa guardar a mente desses meninos em Ti, Senhor, guardar o coração deles de toda a paixão mundana, Senhor, mas que, sobretudo, ó Deus, eles possam Te amar intensamente, eles possam colocar a sua esperança no Senhor, ó Deus, eles possam confiar em Ti de todo o coração, que a alegria, Deus, deles seja o Senhor, fonte da água da vida, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito, que é aquele que nos conduz, ó Deus, em todos os caminhos da verdade, possa guiar a vida desses meninos também, ó Senhor. Pai, amanhã é segunda-feira, eles irão para suas escolas, irão se relacionar com seus pais, alguns com seus namorados, namoradas. Te pedimos que possa guardá-los diante de Ti, para que eles, ó Deus, possam, no seu viver e em tudo que fizerem, possam Te glorificar. Obrigado pela liderança, Deus, dos jovens adolescentes,
pela vida do irmão Eudes, pela vida do irmão Lucas, pela vida da irmã Esther. Ó Deus, que sobre eles também haja da tua bênção, da tua graça e da tua sabedoria, Pai. Esteja com os teus filhos, orientando-os, ó Deus, e trazendo no coração deles a tua vontade para esse grupo, Pai. Faça isso, essa é a oração que nós te fazemos, e oramos assim no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Posso despedir aqui? A irmã Nívia vai cantar. Eu só queria agradecer aqui a presença dos nossos visitantes. Eu estou vendo um casal ali, não é isso? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. Amém. Tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio, é bem-vindo em meu viver. Faça tua esta casa, ó meu Rei, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser